Agora o comentário do João Pedro, que faz um resumo do mercado do boi gordo na semana. Tudo bem, João? Boa tarde. Boa tarde a todos vocês. Zaidan, a pecuária, a partir de junho, iniciou um processo de recuperação de preço, o que era natural e que teria que acontecer. Nós vimos uma pressão muito grande no primeiro semestre, em função de que houve uma oferta maior de fêmeas. Você aumentou a oferta de gado, nós aumentamos 19% os abates, aumentamos também nessa proporção a produção de carne, porém, a questão de demanda, essa foi o X da questão. Nós estamos vivendo um momento em que nós temos uma demanda extremamente forte para o mercado externo. Os países estão comprando carne brasileira pela questão sanitária, pela qualidade, pela certeza de entregar um produto de bom padrão. Alguns países que no passado não compravam, o caso dos Estados Unidos, hoje é o segundo maior comprador nosso de carne. Você vê os países onde os países têm a religião muçulmana, que tem muito frigorífico aqui no Brasil habilitado a exportar no sistema halal, comprando cada vez mais. Então, o somatório de uma demanda externa firme com o mercado interno também firme. O brasileiro gosta de comer carne. A nossa carne hoje é cada vez de animal mais novo, mais macia, mais bonita a carne. E outra coisa, um churrasquinho hoje dá para fazer com o valor de 2 pizzas. Então, o pessoal está fazendo as contas e está aumentando o consumo de carne no mercado interno. Então, nós temos as duas grandes variantes, que é o mercado interno e o mercado externo, extremamente positivos. Nós chegamos agora, no segundo semestre, em algumas regiões fazendo 3, 4 meses de seca. Chegamos agora, a chuva voltou, essa semana praticamente está voltando a chuva para várias regiões do Brasil. A situação da pecuária no campo é muito ruim. Você vê gado, a vacada parindo, muitas vacas acabam parindo e não conseguem nem levantar. Vai ter uma criação de bezerro guacho muito grande. Esse animal não tem score corporal, ele vai demorar para criar condições para poder novamente entrar em reprodução. Então, nós estamos vivendo um momento de transição. Essa matéria que foi veiculada antes da nossa conversa aí é muito importante. Eu acho que todo pecuarista tem que parar e pensar, ver o que aconteceu com ele nessa seca. Quanto ele gastou, o que ele perdeu, como é que está o seu rebanho, vai entrar agora nesse período de chuva, como é que vai entrar a qualidade do seu gado, como é que está o peso dele, como é que está a sanidade dele. Para quê? Para que ele possa começar a fazer ações agora, pensando na próxima seca. A seca vai vir, isso é uma questão natural, biológica, não vai mudar nunca. Só que quando você se previne, você tem um pouco mais de reserva de forragem, quando você procura alternativas, de resíduos para suplementar esse gado, alguns suplementos proteicos e energéticos, e principalmente água. Isso é algo fundamental, né? Tem que ter água disponível. Água boa, né? Água boa, limpa, em qualidade, fresca, não mais que 400, 500 metros aonde o seu gado está. Porque vocês viram esse ano a situação que o gado passou, temperaturas de 40, 42 graus, tempo seco, calor intenso, o gado ficava na sombra, disputava uma árvorezinha para ficar embaixo de uma sombra. Então, se você pensa nisso, coloca no seu radar, água é algo fundamental. A APTA, lá em São Paulo, naquele Beef Day, né, que eles fizeram, mostraram trabalhos que o animal que tinha água em condições boas ganhava 200, 220 gramas a mais de peso médio diário em relação aos que não tinham. Aí, às vezes, o seu lucro vai embora na falta de água. Então, água. Cuidado com a pastagem. Pasto é igual a lavoura. Vocês já viram algum agricultor plantar sem botar adubo? Se tem, são muito poucos. Na regra geral, todo mundo põe. Mas por que o cara vai formar pasto e daqui 15 anos ele vai ficar com aquele pasto degradado depois de 10, 15 anos? Não está colocando nada de nutrientes e está saindo pela porteira, ou com o gado que ele está vendendo, está saindo pelo chão, pela erosão que tem no seu pasto. Então, essas características têm que ser avaliadas e o momento oportuno é agora.
Sente na sua fazenda, chama seus colaboradores, discuta com eles o que aconteceu e o que pode ser feito. E bota em prática, não adianta só fazer, não adianta só falar, vou fazer, não, bota em prática. Essas questões de ter pasto melhor, pasto para a vacada parir, água em condições boas, sombra para o animal, bem-estar animal. Você tem muitas coisas que não depende muito de capital, depende muito mais de ação, de trabalho. E isso é importante. Então nós estamos vivendo esse momento que não tem gado pronto. E o gado que está nos confinamentos são animais jovens. O que vai acontecer? Esse confinador, ele fala, pô, estou botando 1,5 kg por dia a mais nesse gado. 1,5 kg a mais. O preço está subindo, ele olha o preço futuro, 300, 310, 300, subindo. E o que ele vai fazer? Ele vai liberar esse gado, não de uma vez só, ele vai liberando aos poucos, para poder melhorar a sua rentabilidade do seu negócio. Ele teve problema... Vai ter até um gado mais pesado para entregar. Com certeza. Vai ter muito boi de 25 arroba, de 26 arroba. E quando é um animal novo, ele tá ganhando peso, tem um índice de conversão bom. Então, então, a oferta expressiva a curto prazo, não há nenhum sinal. O gado de pasto só no ano que vem, praticamente. Nós estamos em outubro, é muito pouco provável que em 2 meses você consiga ter pasto em condições boas de alimentação, que possa gerar botar peso em cima do animal criado a pasto, mesmo que você dê uma terminação, bota um reforço no coxo. Então, nós estamos vendo os preços na Bolsa do Mercado Futuro. Já vamos ver o boi futuro. Indo até março com preços razoáveis, né, Zé? Não é só para esse fim de ano, não. Vai no primeiro trimestre do ano que vem. Bom, vamos pegar um trecho de relatório do nosso parceiro, a Scott. A Semana do Boi Gordo termina com estabilidade em algumas regiões e alta em outras regiões do país. São Paulo, a arroba da vaca teve alta hoje. A do boi permaneceu naquele patamar que nós mostramos ontem, perto dos 300. O boi China mais ainda, que nós vamos ver. Em Barretos e Araçatuba, agora, o boi China negociado já a R$ 310 por arroba, com ágio de R$ 5. Ou seja, se o boi China está a 310, o boi considerado, chamado de comum, que como você disse ontem, João Pedro, não tem nada de comum, está a 305. Isso em São Paulo, Barretos e Araçatuba. Segundo a Scott Consultoria, o mercado interno apresenta desafios nos próximos dias. É o que diz o relatório da Scott. Eu queria o seu comentário, João Pedro. É que o varejo trava as vendas devido a 2 fatores. Alta nos preços da carne, ou seja, o preço do boi está sendo repassado para o atacado pela indústria frigorífica. E o outro fator é o período do mês normalmente de menor consumo. Só que a gente não tem visto um consumo interno diminuir assim, pelo fato de estarmos praticamente na segunda quinzena do mês. As escalas de abate atendem em média de 6 dias, tem lugares com 5, tem escala no país, vimos ontem o indicador da Tagro, até com 3 dias. 3 dias para a programação de abate, ou seja, escalas muito curtas e, como diz João Pedro, não tem gado. Hoje, em Mato Grosso do Sul, na região de Dourados, o boi subiu de 300 para 302. 300 para 302, preço bruto e a prazo. Campo Grande subiu mais, subiu para 303. Boi China, em Mato Grosso do Sul, principalmente numa indústria aberta ou habilitada recentemente da JBS em Campo Grande, para exportar para a China, o arroba já R$ 305. Eu vou pedir para a Yane colocar a tela com os preços do boi em Mato Grosso do Sul e depois o boi futuro também, para a gente completar o comentário do João Pedro. João Pedro, né? A fonte dessas informações são as próprias indústrias. Em Campo Grande, a JBS pagou 300, 290 para a novilha e 280. Esse é o preço de chão. Balcão. Em Bataguaçu, interior de Mato Grosso do Sul, também R$ 300. Novilha 285, vaca 280. A escala, no caso da JBS de Campo Grande, até 28.
até que aumentou um pouquinho. Ofereceu um pouco a mais, o pecuarista entregou. Então, a escala até dia 28 e a escala da Marfrig em Bataguaçu até dia 22, que é terça-feira da semana que vem, não dá nenhuma semana. Então, esse é o preço mínimo, não estão aí as bonificações, João Pedro. Vamos ver o mercado futuro do boi gordo, que você citou, João, no seu comentário. O que nós temos no fechamento da semana? Contrato para outubro projeta uma arroba de R$ 308 na liquidação do contrato vigente, hoje com essa queda de 0,31. Contrato para novembro 307, em alta hoje, para dezembro 300, também em alta, para janeiro 298, também em alta, e para fevereiro 296, hoje com essa alta de 0,07. Quando você olha os primeiros meses do ano que vem, você vê já que vai haver oferta maior de animal a pasto, né? Que vai ter já em condições de ter alguma coisa para se entregar. Mas quando você vê também, eu tenho certeza que quando o IBGE divulgar os abates nesse terceiro trimestre do ano, eles vão estar inferiores ao ano passado, porque não tem oferta de animais. Então não dá para imaginar o frigorífico vai forçar uma queda. Não tem animal. E vai ter que manter um preço que remunere esses animais que estão sendo terminados a coxo. Vamos ver o indicador de boi da Scott, que é uma média dos últimos 5 dias. Portanto, nós temos a média da semana, fechando hoje, o indicador da Scott Consultoria. A média em Barretos e Araçatuba fechou em alta hoje de 54 centavos por arroba a 302,26. No Triângulo Mineiro, 293, também com alta, 71 centavos. Belo Horizonte, 298, também com alta. No norte de Minas, uma queda importante hoje, para 282. E no sul de Minas, uma alta importante, para 277,50. Em Goiás e Mato Grosso do Sul, a média da semana, ou seja, a média dos últimos 5 dias de negócio, fecha na capital Goiás, Goiânia. O pessoal vai colocar já para a gente. A 291, com alta de R$ 3,00. Subiu bem a média em Goiânia. Na região sul, uma queda, 288. Nas praças de Mato Grosso do Sul, em Dourados, R$ 300,50, mesma média para Campo Grande. Nas duas praças, uma alta hoje no indicador. Três Lagoas, 296, indicador estável hoje. Em Redenção, Marabá e Pará. Não, tem Mato Grosso primeiro, ótimo. Cuiabá, capital, R$ 5,00 de alta, a 285. No norte, R$ 2,00 de queda, 281. A média no sudeste de Mato Grosso, 275. E no sudoeste, R$ 263,00 a média fechando a semana. Agora sim, norte e nordeste. No Pará, Marabá teve queda hoje a 264. O indicador em Redenção fechou em alta. Caiu de um lado, subiu do outro, né? No mesmo estado. Redenção 270, em Paragominas estável. Em Rondônia também alta hoje a 272. No sul do Tocantins alta para 273. No norte 282. E nas duas praças da Bahia, o indicador da Scott Consultoria fechou a semana em alta também. No oeste baiano, R$ 273,58. Quando você olha esses números, você vê que a diferença de base, ou seja, a diferença do preço do mercado de São Paulo, que é um grande mercado consumidor de carne bovina no Brasil, e também é um grande, onde tem muitos frigoríficos exportadores, em relação aos demais estados, se aproximou, Zé. Aqui no Mato Grosso do Sul tem momentos que nós estamos acima do preço de São Paulo. Mato Grosso, que havia uma diferença brutal, 30, 40, até R$ 30 por arroba, não, já está se aproximando também. Ou seja, quando você vê, é generalizado a recuperação de preço em todo o Brasil e precisa acontecer isso mesmo. Então, mesmo esses estados que não têm muitos frigoríficos habilitados para exportação, eles estão com preço bastante próximo de São Paulo, ou seja, estão colocando no mercado interno, e o mercado interno está absorvendo nesses patamares de preço.